Daí, galera, voltando, o Rafa Lobo voltando aqui e rapidamente fazendo um agradecimento para Áudio Digital, né? Quem é Áudio Digital? Quem é? Você está o dia inteiro acompanhando toda essa sistemática aqui, as câmeras, a transmissão. Você fala assim, grande coisa, você não consegue nem fazer chamada de WhatsApp, querido. Então, imagine essa complexidade de estar falando com o pessoal todo o Brasil inteiro e trocando palestrante, põe slide, põe música e a galera interagindo, tudo é para poucos, né? Então vai o meu agradecimento aí, não só meu, mas de toda a equipe aqui de palestrantes, dando esse abraço para o pessoal do Áudio Digital, ok? Tá ali, né, aparecendo ali o WhatsApp, 41 Curitiba, 3057-5792, mais uma vez ali, 41, né, 3057-5792, vale muito a pena chegar aqui, o pessoal grava banda, grava bastante coisa, muita coisa acontece nesse estúdio aqui, logicamente na área artística, né, na área corporativa, ok? Vou fazer também aqui os agradecimentos, o pessoal que mandou sua mensagem, o pessoal que está aí ligadinho no evento, né, o pessoal aqui, o Fernando, da PF Ferragens de Rolândia, aqui no Paraná, Rolândia, se não me engano, fica perto de Londrina, né, se eu não fiquei perdido ainda. O Roberto, da Amazon Temper, de Aquirá, Ceará. Roberto, inclusive, acho que mandei uma mensagem para ele ontem, né, Roberto? Que bom que você está aí com a gente, retornou. Maravilha. Rony Beiro, da Alumifer. Aliás, Rolim de Moura, é isso? Me ajuda se eu errei o nome. Pessoal, ok, né? Rolim de Moura. Tem o Bruno e da Italages, em Itajaí, Santa Catarina. Um abraço para o Bruno. Tem o Jackson, da JK Vidros, lá de Goiânia, Goiás. Vocês estão me pegando para falar de Goiás de novo? Vou ter que... Não vou falar de Goiás de novo, que fica feio, né? Mas vamos lá. Christian, da RC Montana, da 13 Tilhas, em Santa Catarina. Abraço, Christian. Um abraço também para o Reginaldo Fumaça Ferragens, de Joaquim Távora, Paraná. Fumaça foi quem mandou a mensagem? Quem estava aquela hora? Fumaça, aquele cara que me chamou de... Ok, né? Então, um abraço para o pessoal lá, o Reginaldo Fumaça Ferragens, né? Também tem o Dionei, do Mundo do Vidraceiro, lá de Belém, terra da Fafá, né? Que maravilha, Dionei, um abraço. Bruno, da Italages, Itajaí. Eu já falei desse Bruno aqui, hein? Alguém está levando uma grana para colocar o Bruno 2 vezes aqui, ó. Não é possível. O Bruno entrou, alguém levou um jabazinho, um dezão no bolso, para o Bruno estar 2 vezes aqui no agradecimento, mas estamos lá, um abraço para o Bruno, né? Que mais? Temos aqui o Daniel da Engequite, de Maringá. O que aconteceu? Falar dali também, pode deixar, né? Eu vi um dedo aqui aparecendo na câmera, é uma sinalização. Alta tecnologia, né? O dedo do ET, vamos lá. O que mais? Basalto Ferragens, em Maringá, um abraço para o pessoal lá da Basalto. Também o pessoal da ABC Glass, e também da Débora, da Glass Poá, é isso? Lá de Porto Alegre, é o que está escrito aqui, né? Um abraço para a Débora também. Pessoal aqui, sou Cris, de Campo Mourão, um abraço também para a galera lá. E Tânia, da Matupá Alumínios. Me perdoe se eu falei algum nome, né, de alguém. Tanta gente, tanto nome, a gente acaba se confundindo ou até se atrapalhando, mas perdoe. Mas fica aí o abraço. Acabou de aparecer Bernardo de Alumínios, né? Um abraço para vocês que estão acompanhando ali. Queria também deixar um abraço para o pessoal da Megalink Telecom, é isso? O pessoal da Megalink dando uma força para a gente aí nesse evento, para a gente poder chegar tão longe, né? Pessoal de Belém do Pará, pessoal lá do Ceará, de Roraima, né? Longe pra caramba, e a gente está lá chegando com um sinal limpinho, com um áudio limpinho, justamente para você aproveitar esse evento maravilhoso que está sendo aí da Metal Fleck, o Experience 2021, beleza? Mais alguém aqui, Campos Novos, tal, né? Não vou perder mais o meu tempo, não é perder, né? Mas aqui tem um cara agora que vem falar aqui, é um cara especialíssimo, aliás, todos que vieram aqui são especialíssimos, e ele vai tratar de um assunto que muitas vezes é um assunto ali, digamos assim, polêmico até, né? Ele vai falar sobre Deus, né? E algumas pessoas assim ficam assim, tá, mas e lá vem, será que é isso, será que é aquilo? A gente vai ter que esperar para assistir, né? Se está aqui, pouca coisa não é, você sabe disso. Então eu queria chamar aqui nos nossos estúdios Sócrates. Por favor, Sócrates, entre uma salva de palmas. Isso, aplaudiu lá, Sócrates. Até que enfim alguém aplaudiu aqui, o pessoal entendeu, né? E você vai falar da importância de Deus no coração, é isso, Sócrates? Isso mesmo, isso mesmo. E aí eu já vou te jogar um problema, um abacaxi para você descascar, né? Sim. Tem muita gente acha que falar de Deus é cafona, é brega, é de gente que tem problema, são aqueles fanáticos, né, que vão atrás dos galinhos, e do outro lado o pessoal que diz que não, que Deus está presente, Deus é que segue, Deus é que rege. Afinal de contas, Sócrates, né, Deus está para lá, está para cá, é brega, não é? Problema para você resolver, porque eu estou saindo, beleza?
Diz lá, quer falar com ele ou comigo? Quer falar com ele, beleza? Um beijo, abraço, Sócrates, é com você. Deus no coração. Um abraço. Valeu, galera. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Perfeito, obrigado. Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos, bom final de tarde para todos. Eu sei aqui, como o Rafa acabou de falar, que a gente tem gente do Brasil inteiro, né? E eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Metal Fleck, esse evento do Experience, onde nós já tivemos, você já teve com excelentes profissionais aqui, a grande maioria deles excelentes profissionais, que participou com você no dia de hoje. E eu pude acompanhar o evento lá da minha casa, e eu também pude perceber em alguns momentos que nós falamos muito durante esse dia, foi muito compartilhado com você a respeito do ambiente corporativo. Claro, sempre na perspectiva de que um hábito pode mudar a sua vida. E eu quero trazer para você agora algo que tem sido muito divulgado, muito difundido, muito dialogado nos últimos anos, mas principalmente na realidade atual, que é a importância de ter a presença de Deus no seu coração. Claro que, para falar isso, nós estamos falando praticamente de um processo de espiritualidade. Nós estamos falando de a importância de você manter uma espiritualidade na sua vida, a importância de você manter uma crença na sua vida, a importância de você ter a esperança dentro do seu coração, que é o que vai te levar a trilhar novos caminhos, a superar algumas questões internas que você possa ter. E para isso, agora, durante esse tempo que eu vou ter aqui com você, eu vou fragmentar isso para você da melhor maneira possível que eu conseguir, para nós construirmos um raciocínio, uma compreensão e uma dinâmica de entendimento a respeito do que nós chamamos de ter Deus dentro do seu coração. Claro que, para fazermos isso, é importante que a gente comece compreendendo tudo aquilo que acontece dentro de nós. E, diante disso, eu quero convidar você, se você ainda não tem aí com você na sua mão, pegue uma caneta, pegue um papel e comece a anotar aquilo que eu vou falar e compartilhar com você, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida a partir de hoje. Assim como o Rafa falou anteriormente, eu quero dizer a você que isso, por mais que algumas pessoas façam uma interpretação ligando a questão de Deus com a religião, nós vamos ver que nós estamos muito além disso. Nós estamos numa perspectiva muito mais profunda que isso, e nós estamos dentro de uma dimensão muito maior que isso. Por isso eu quero trazer para você de maneira generalista aquilo que eu tenho vivenciado, aquilo que eu tenho percebido e aquilo que eu tenho compartilhado com as pessoas no meu dia a dia. Por isso, então, eu vou orientar você que pegue um papel, pegue uma caneta e, claro, se você tiver alguma colaboração, se você tiver alguma dúvida, caso eu possa responder a você com a minha experiência, eu peço que você direcione lá para o nosso chat para que eu possa ler e, com isso, também eu possa te responder, para que, então, nós possamos fazer essa interação da maneira mais saudável possível, dentro de um diálogo de respeito, e com isso nós possamos crescer juntos aqui, que é o que esse momento vai nos oportunizar e nos propiciar. Então, para que nós possamos começar, eu quero apresentar para você, em primeiro lugar, o que nós chamamos de 3 realidades, ou 3 naturezas, ou que nós chamamos que nós temos uma trilogia, ou ainda conhecido como o processo trino que nós temos dentro de nós. Eu vou pedir licença para você, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui no retorno que eu tenho, para verificar se ainda tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida, para que a gente possa sempre interagir. Então, você vai sempre me ver, às vezes, abaixando um pouquinho o meu olhar aqui, para verificar isso, para que eu possa te atender da melhor forma possível durante essa apresentação. Quando nós, então, falamos de realidade trino, nós temos 3 dinâmicas que atuam em nós como seres humanos, e são 3 realidades. A primeira dessas realidades, nós chamamos de realidade espiritual. Então, é quase que impossível, ou melhor, é totalmente impossível você negar essa realidade dessa existência. Essa realidade é uma realidade que existe. Claro que a maneira que você acredita para com esta realidade vai depender muito daquilo que você crê. Mas ela é uma realidade que existe, é uma realidade que permeia a sua vida, assim como a minha, que permeia as nossas famílias, que está presente dentro do nosso dia a dia.
E o mais bacana de tudo, que é uma realidade que a grande maioria das pessoas não consegue acessar no aspecto de ver o que está acontecendo. Mas ela existe, por isso nós usamos a nossa crença. E aqui nós começamos a falar do aspecto de manter Deus dentro do nosso coração, que é acreditar em algo maior, que é acreditar em algo que existe, em acreditar em algo que rege e que nós estamos totalmente inseridos dentro dessa realidade. A segunda realidade que eu vou apresentar para você durante essa nossa conversa é a realidade que nós traduzimos como psique, mente ou alma, que é justamente a realidade onde nós ficamos trabalhando o nosso processo emocional, que envolve a nossa vontade, a nossa inteligência e as nossas capacidades emocionais. É dentro dessa realidade que nós vamos fragmentar na nossa conversa depois os nossos desafios emocionais, os nossos traumas, as nossas superações que nós fazemos no dia a dia e aquilo tudo que está correlacionado à nossa história de vida e que quando nós estamos presentes em um lugar, com uma pessoa, nós estamos automaticamente levando tudo isso junto conosco, porque isso faz parte da nossa realidade de vida. E aí a nossa terceira realidade que eu vou apresentar para você ao longo dessa nossa conversa hoje, é a nossa realidade física, que se trata praticamente da nossa fisiologia, do nosso corpo, de como essas realidades se somam e de como essas realidades interagem entre si no dia a dia. Claro que em alguns momentos eu vou aprofundar isso com você, e em outros momentos eu vou ficar um pouco mais na superficialidade, para que nós possamos apenas ter uma compreensão leve do que acontece, como acontece. Mas o mais importante de tudo, eu quero poder te apresentar ao longo desta nossa conversa alguns exemplos onde eu possa contribuir com você como que isso está funcionando e de como que isso funciona e lá no final eu possa principalmente estimular você a ter algumas atitudes que eu considero adequadas dentro do aspecto de interação dessas três realidades que existem. Vou voltar a frisar isso. Existe uma realidade espiritual, existe uma realidade psíquica, existe uma realidade física. E essas três realidades estão interagindo continuamente e o tempo todo. Muitas vezes nós não percebemos essa interação, às vezes não temos nem consciência dessa interação. Isso não significa que ela não existe. Ela existe e continua atuando o tempo todo. Vou voltar a estimular você que caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta ou quiser fazer uma colaboração, você coloque lá no chat para que eu possa ler a partir daqui e nós possamos continuar interagindo. Então, a partir de agora, eu quero começar com você lá a partir de baixo da terceira realidade. Você vai perceber que eu vou fazer um caminho inverso. Eu vou da realidade física para a realidade psíquica para depois terminarmos na realidade espiritual. E quando nós falamos em realidade física, estamos falando do nosso corpo, da nossa fisiologia, a pergunta que eu tenho para você é, você conhece alguém que já adoeceu ou que já desenvolveu uma psicossomatização no seu organismo? E aí você já pode começar a perceber que eu estou falando de psicossomatização. Por isso que eu falei anteriormente que essas três realidades elas estão em contínua interação. Porque quando nós falamos de psicossomatização, nós estamos falando que essa psique somatizada a alguns critérios chegou, enfim, ao nosso corpo. E quando isso chega ao nosso corpo por meio de uma sintomática que pode ser uma doença, por meio de uma sintomática que pode ser uma dor, por meio de uma sintomática que pode ser um processo inflamatório, como é que nós fazemos com tudo isso e em relação àquela crença que nós temos de manter ou não Deus dentro do nosso coração? Como é que nós vamos lidar com isso
mantendo a nossa perspectiva de esperança? Como é que nós vamos lidar com isso, mantendo a nossa perspectiva de um processo de melhoria, de um futuro melhor? Nós estamos dentro praticamente de uma realidade totalmente presente nesse momento, e você pode perceber isso. Esse próprio evento que nós estamos fazendo online com você, talvez nós tivéssemos a possibilidade de estarmos presencial, se nós não estivéssemos vivenciando um contexto chamado pandemia. E esse contexto é uma realidade que, inclusive, chegou ao nosso ambiente físico, ou à nossa fisiologia. Nós sabemos disso. E quando nós pensamos nessa perspectiva, eu quero te convidar para pensar comigo a última vez que, de repente, você teve um processo de adoecimento em qualquer área da sua vida. Como é que ficava a sua psique naquele momento? A sua mente, como é que ficava o seu processo mental de acreditar na sua melhoria? Você conseguia trabalhar isso mentalmente, ou você percebia que a sua percepção física de doença ou de psicossomatização influenciava a sua psique e muitas vezes influenciava até o seu processo espiritual? Por que que isso acontecia? Porque nós estamos em contínua interação dessas três realidades. E claro que se nós estamos em contínua interação, uma vai influenciar a outra de cima para baixo e uma vai influenciar a outra de baixo para cima. Automaticamente a gente começa a ter consciência de algo muito maior que está presente na nossa vida e que muitas vezes nós não percebemos, ou não valorizamos, ou ainda não aprendemos a importância de valorizar esse processo, que é ter Deus dentro do nosso coração. Você vai perceber lá na frente da minha fala, que eu vou falar, por exemplo, o seguinte exemplo para você, que a sua capacidade de exercer ou de decidir perdoar uma pessoa pode influenciar na sua condição física. E existem vários exemplos, vários depoimentos, vários testemunhos que já foram relatados em relação a isso. Quando nós falamos, por exemplo, de uma pessoa que ela fica psiquicamente alimentando uma mágoa, porque ela tem uma dificuldade de superar esse processo em relação a algo muito dolorido que aconteceu na vida dela, automaticamente essa mágoa, com o tempo, pode se tornar uma psicossomatização, significa uma sintomatologia no organismo dela, e ela vai lidando com isso, e aí nós vemos que, às vezes, quando ela tem a possibilidade de tomar essa decisão, por uma orientação, por uma palavra, por um diálogo que ela recebe, automaticamente, ao fazer isso, o organismo dela pode ter uma liberação química e ela pode começar a se reestruturar organicamente. Tudo isso partindo da psique, considerando que temos uma realidade espiritual que também atua nesse momento e que ela vai partir por um processo de restauração pessoal. Então, quando nós temos essa consciência, nós sabemos que aquilo que a nossa fisiologia está trabalhando está diretamente ligada à parte psíquica e automaticamente está diretamente ligada à parte espiritual, fazendo essa interação contínua que nós vimos anteriormente e que eu vou continuar falando com você sistematicamente até o final da minha fala para que nós possamos ter uma sintetização de todo esse processo. A partir do momento que nós sabemos a importância da nossa realidade física, agora eu quero começar a conversar com você sobre essa segunda realidade que existe aqui, que é a realidade da nossa psique, ou chamada de mente, ou chamada de alma. Você já percebeu que no dia de hoje existe muita divulgação a respeito dos meios, das maneiras, das dinâmicas, das atividades, das técnicas que tem em relação à nossa condição mental? A cada dia mais, nós temos novas técnicas que trabalham com a nossa mente, que também significa a nossa psique e que também significa o que nós chamamos de alma. Por que essas técnicas são tão valorizadas? Por que essas técnicas são tão difundidas? Por que essas técnicas são tão
propagadas no nosso dia a dia? Porque elas refletem a condição que nós temos na humanidade. Nós temos uma humanidade psiquicamente, na grande maioria, totalmente adoecida. Quando nós percebemos um aumento de venda de ansiolíticos, quando nós percebemos um aumento absurdo de frequência de pessoas que buscam medicações para regular os processos psíquicos, que podem sim ter a ver com a parte química, às vezes sim, às vezes não, nós também vemos um aumento automaticamente dessa degradação psíquica que está acontecendo e que está interagindo automaticamente nessas três realidades o tempo todo. Então, para começar a falar dessas realidades, eu quero conversar com você, primeiramente, a rotulagem que eu dou para isso. Eu costumo dizer que muitas vezes nós estamos presos em cativeiros emocionais. O que são esses chamados cativeiros emocionais? São aquela sintomatologia psíquica que nós, infelizmente, talvez tenhamos vivenciado, tenhamos presenciado ou tenhamos passado por experiência própria ao longo da nossa vida. E eu quero apresentar para vocês aqui a primeira sintomática psíquica é o que eu chamo de feridas emocionais. E eu tenho percebido no meu trabalho, não só como um profissional que ministra palestras, treinamentos, que dá orientações, eu juntamente com a minha esposa, nós temos percebido isso no nosso trabalho, o quanto existem feridas emocionais que são gatilhos para uma destruição psíquica na vida de uma pessoa. E eu quero que você se mantenha atento comigo, porque lá na frente eu vou ligar isso à espiritualidade e ligar isso a essas três realidades físicas. E talvez a principal dessas feridas se chama a ferida da rejeição. São inúmeras pessoas que nós temos encontrado no nosso dia a dia que tem a chamada ferida da rejeição. E essa ferida, ela está impactando no seu dia a dia como pessoa, no seu dia a dia como profissional, no seu dia a dia como mãe, no seu dia a dia como pai, no seu dia a dia como filho, como esposa, como esposo e assim por diante. O fato que talvez você não saiba é que essa ferida foi gerada dentro de um contexto e automaticamente um contexto na sua vida. Então, quando nós falamos em o poder da mudança de um hábito ou a importância da mudança de um hábito, eu quero convidar você a começar a olhar para essas questões que podem estar acontecendo na sua vida e para buscar um auxílio para então você ter uma melhor qualidade de vida, ou um melhor caminho na sua existência, resolvendo esses processos. Porque é possível resolver esses processos, é possível aprender a administrar esses processos, desde que nós tenhamos uma busca por um profissional qualificado que possa nos auxiliar a fazer isso de forma profissional, ética, responsável, e que você vai aprender a trabalhar com isso. Eu costumo dizer que eu não conheço nenhuma pessoa que não tenha uma ferida emocional na sua existência. Às vezes uma tem de uma forma, às vezes a outra tem de outra forma, e a outra ainda tem de outra forma. Mas é importante você saber que todos nós, como seres humanos, muitas vezes apresentaremos feridas emocionais. E quanto mais rápido nós buscarmos um auxílio para isso, mais rápido nós teremos a possibilidade de resolver e de nos equilibrar. E quando nós falamos em hábito, a importância de manter um hábito, esse é o primeiro estímulo que eu quero te dar. Busque uma orientação profissional e faça disso um hábito, porque isso fará você ter uma qualidade melhor de vida. Claro que o primeiro passo é você reconhecer isso, identificar e, a partir daí, buscar uma profissional ou um profissional para te auxiliar. Quando isso é feito, você pode tornar isso um hábito que vai trazer uma qualidade, uma melhoria de vida. A segunda ferida emocional que eu quero partilhar com você hoje, que nós temos encontrado no nosso trabalho, é a chamada autoavaliação negativa. O que significa isso na prática? Significa que possivelmente você escutou muitas rotulagens
negativas a respeito de você. Por exemplo, infelizmente, nós ainda encontramos muitos pais e muitas mães que chamam seus filhos de burros, ou que, por exemplo, emitem informações totalmente distorcidas e negativas a respeito da identidade, a respeito da personalidade, a respeito do comportamento dessas crianças. E uma criança que recebeu um estímulo negativo a respeito da sua identidade na sua vida, ela pode vir a ter um crescimento onde ela fundamenta a sua autopercepção, a percepção da sua própria imagem, de forma negativa e distorcida. Isso cria uma ferida avassaladora na mente desta pessoa quando ela é adulta, a ponto de, quando ela é um colega de trabalho seu, ou quando ela é uma pessoa que convive com você, ela começa a apresentar comportamentos reativos para com este ambiente, para com você, para com essa dinâmica de interação. E ela não faz isso porque ela quer. Ela faz isso na boa intenção de se proteger, porque existe uma ferida que está exposta, sangrando, e automaticamente ela reage a isso quando ela recebe estímulos que levam o cérebro dela a reler ou a fazer leituras semelhantes àquela que ela recebia lá na infância. Vou recapitular com você. Quando ela era criança, lá na infância, ela recebia estímulos negativos. Por exemplo, ela era uma criança que era ridicularizada ou, por exemplo, chamada de burro. Quando ela vem para a convivência com você, então ela cresce, ela é uma pessoa já adulta que tem alguns comportamentos. Mas quando qualquer informação no seu dia a dia dá a entender ao cérebro dela que ela pode estar sendo ridicularizada ou diminuída naquela perspectiva, ela tende a apresentar uma reação, que era a reação que muitas vezes ela tinha vontade de apresentar na infância, porém ela tinha medo, porque ela não tinha estrutura psíquico-emocional para fazer isso. Resumindo, ela não sabia se defender, ela não sabia se posicionar, ela não sabia o que fazer. E muitas vezes isso ficou registrado como que nós chamamos de trauma, que é o que nós denominamos como cativeiro emocional. Essa pessoa pode estar aqui ainda presa em relação a essa reação. Se ela ainda estiver aqui presa em relação a esta reação, pode se tornar um excelente hábito buscar ajuda para trabalhar isso na sua vida. E automaticamente se libertar disso. Automaticamente ela terá a possibilidade de sair desse cativeiro emocional e, com isso, ter uma vida muito mais saudável, muito mais estruturada. Então eu quero estimular você, caso você tenha algo assim, enquanto eu falo com você, que você anote nesse papel que eu te pedi para você ter aí do seu lado. Por quê? Porque na sequência você pode ter uma direção do que fazer. É um grande equívoco nós pensarmos que nós damos conta de tudo que acontece conosco na nossa vida. Por isso, se você necessitar de auxílio, é importante que você busque e faça disso um hábito saudável. Se você não faz isso, a consequência pode vir posteriormente ou futuramente. Porque nós vamos criando estratégias de acreditar que nós estamos bem, e isso depois vai somando, e aí quando isso explode, lá de baixo isso vira um vulcão em erupção. Por isso é importante que nós tenhamos consciência disso. O segundo aspecto que eu quero compartilhar com você é que tudo isso está ligado à sua história de vida. Mas claro que a sua história de vida, existe uma pequena chave que você pode virar e depois mensurar se isso está funcionando. Que chave é essa? É o que nós chamamos de significados. Tudo aquilo que você vive na sua vida, você atribui um significado para isso. Se esse significado é positivo, automaticamente você terá reações positivas em relação a isso. Mas se esse significado é negativo, automaticamente você apresentará no seu comportamento, quando adulto,
uma reação em relação a esse significado negativo e, consequentemente, talvez uma reação não favorável ao ambiente que você conviva, às pessoas que você conviva e assim por diante. Então, se você se lembrar, enquanto eu falo, de algo que aconteceu lá na sua vida, ao longo da sua história de vida, principalmente na sua infância, verifique também, faça aí uma flechinha, uma anotação do lado e coloque o significado que você dá para essa informação. Se esse significado, e verifique se ele é positivo ou se ele é negativo. A partir daí, você já tem um caminho a ser seguido. Porque se ele for negativo, eu já te dei uma sugestão e compartilhei com você a importância de criar o hábito de buscar auxílio para modificar isso. Se ele for positivo, você pode reforçá-lo ainda mais dentro da sua mente, que ele possivelmente só te trará ainda mais benefícios dentro da sua vida. Mas claro que é você que vai fazer essa avaliação. Então vou recapitular a minha sugestão. Se caso você se lembre de alguma cena enquanto eu falo, anote uma perspectiva dessa cena e já imediatamente faça um link de uma flechinha e coloque aí o significado que você está dando para isso. Avalie se esse significado é positivo ou é negativo e a partir daí você já começa a perceber se ele pode estar ligado a uma ferida emocional, como eu falei anteriormente, na qualificação que eu dei de, primeiramente, rejeição, depois autoavaliação negativa, e ainda o que eu vou apresentar para você agora na sequência. O que é o terceiro aspecto que eu quero trabalhar com você durante esse processo dessa minha fala, onde eu compartilho com você. Então, o terceiro processo que eu quero trabalhar com você é o que nós chamamos de traumas. E eu quero compartilhar algo extremamente importante com você, para que você crie o hábito, o bom hábito ou o excelente hábito de buscar auxílio e ajuda se você necessitar. Dentro do trabalho que nós fazemos, nós encontramos uma perspectiva hoje que é muitas vezes até fora da realidade e talvez aquilo que eu vou te dar de informação agora venha até chocar você com essa informação. Mas existe uma realidade no mundo hoje. A Organização Mundial de Saúde nos apresenta um contexto onde ela diz que, em relação ao abuso ligado à área da sexualidade, ela traz a estatística de a cada 10 mulheres, pelo menos 6 passaram por abuso em relação à área da sexualidade. Nos atendimentos e nas orientações que eu e minha esposa conduzimos, essa estatística está totalmente desatualizada. Naquilo que nós atendemos, nós temos uma perspectiva de 8 a 9 mulheres, a cada 10 mulheres atendidas, de 8 a 9 mulheres passaram por abuso na área da sexualidade. Homens, a cada 10 homens que nós atendemos, a Organização Mundial de Saúde traz que pelo menos 4 homens passaram por abuso na área de sexualidade. Nos nossos atendimentos, o diagnóstico que nós temos é que de a cada 10 homens, pelo menos 6 passaram por algum tipo de abuso na área da sexualidade. Quando nós vemos uma estatística alarmante desse tamanho, nós entramos automaticamente para a nossa fala, dentro ainda do segundo aspecto chamado psique, alma ou mente, daquilo que nós chamamos de traumas, dos maiores traumas que nós podemos ter, que estão ligados à área da sexualidade. Por que a área da sexualidade é onde nós registramos os nossos maiores traumas? Porque é ali que nós temos a percepção real da nossa integridade física e psíquica e identidade pessoal. E é justamente aqui que, quando nós entramos num cativeiro emocional por um processo de agressão, nós tendemos, muitas vezes, a ter uma grande dificuldade ou a nos desconectarmos ou a desconectar o nosso coração da nossa percepção de esperança, que é o que nos liga a Deus. Então, isso ocorre de 3 maneiras. Isso pode ocorrer, na primeira maneira, naquilo que nós chamamos de abuso verbal, que é quando
uma pessoa dentro da sua estrutura, fazendo o melhor que ela pode, dentro do seu conhecimento de vida e dentro da sua história de vida, ela acaba, infelizmente, excedendo-se por meio da sua comunicação verbal e declarando ou jogando palavras para as pessoas onde ela vai ferir ou agredir verbalmente uma pessoa. Ao fazer isso, é uma das maneiras de traumatizar o nosso processo de alma, a nossa psique, e muitas vezes nós ficamos presos ali nesse processo. O segundo aspecto, quando nós falamos de traumas ligado a essa perspectiva de abuso, são os abusos físicos, onde da mesma maneira uma pessoa acaba se excedendo e acaba agredindo fisicamente uma outra pessoa. Quando isso ocorre, a pessoa que foi agredida ou que sofreu a agressão, ela pode desenvolver psicossomatizações ou somatizações da sua própria psique, chegando até a patologias, de maneira a desestruturar totalmente a sua psique por tamanha agressão que ela tenha vivenciado e tenha percebido. Automaticamente, isso é tão profundo em termos de degradação que ela pode perder a esperança e a conexão que ela tem com Deus em relação à sua percepção dentro da sua mente. E aí, automaticamente, ela vai começar a entrar num buraco, e isso, inclusive, pode levá-la à sintomatologia física e psíquica, que é o que nós chamamos de depressão. E a terceira é a que eu dei as estatísticas anteriormente, que é o que nós falamos dos abusos ligados à área da sexualidade, e que as estatísticas são alarmantes. Talvez esse seja o trauma mais profundo que as pessoas, que uma grande maioria de pessoas tenham vivenciado na sua história de vida, e não sabem como lidar com isso. E essa é a grande questão. Se nós estamos falando de criar um hábito saudável na sua vida, do poder que um hábito tem quando ele atua na sua vida e quando você constrói algo na sua vida, nós estamos falando da importância de você buscar uma ajuda para trabalhar isso. E eu faço aqui para você até um apelo. Se você é uma pessoa que passou por algo desta natureza, principalmente um abuso ligado à área de sexualidade, eu quero estimular você a dizer que é possível você buscar ajuda. Busque profissionais onde você confia, que sejam qualificados, que saibam o que estão fazendo, para que possam te auxiliar a reestruturar isso psiquicamente. Eu posso até ligar as duas áreas agora para você começar a entender por meio de uma sintomatologia o que eu estou falando. Juntamente com a minha esposa Luciane, nos nossos atendimentos, o que a gente mais identifica hoje é que a chamada síndrome do pânico, nós estamos falando então de uma reação fisiológica, que é quando a pessoa tem aquela crise emocional, falta ar para ela, aumenta o batimento cardíaco, ela começa a ter muitas vezes um processo de sudorose, de suar mais, entra numa confusão mental. Quando ela passa por essa sintomatologia que está acontecendo na sua área física, isso está muitas vezes diretamente ligado a questões de abusos da área da sexualidade. E eu não estou falando para você que é só isso, mas estou dizendo que a nossa experiência tem comprovado que isso tem muita ligação. E eu estou te dando essa informação para estimular você a criar um hábito de buscar ajuda se for necessário. Nós sabemos que isso hoje é uma psicopatologia ou uma psicossomatização que está muito presente dentro das famílias, dentro das organizações e dentro da estrutura social. E muitas vezes você pode não estar sabendo o que está acontecendo com você. Você pode estar manifestando uma crise, que é o que a gente chama de crise de síndrome do pânico, mas você não sabe onde buscar ajuda, você não sabe como buscar ajuda e com quem buscar ajuda. Automaticamente, ao fazer isso, o que acontece? Você fica sem uma estrutura adequada para te auxiliar. Então eu quero estimular você a criar esse hábito. Se você perceber que algo não está legal, crie o hábito de buscar ajuda. Busque profissionais que trabalhem com isso, que possam te auxiliar de forma efetiva
e direta, e principalmente de forma responsável, para que você possa, então, começar a se reestruturar internamente e, com isso, desenvolver a esperança na sua vida. Porque existe uma esperança a qual nós podemos, sim, confiar, a qual nós podemos, sim, desenvolver dentro da gente. Mas quando a gente está num processo emocional, nós dificilmente, às vezes, até enxergamos isso de forma validada, de forma positiva. Então, eu quero estimular você como um bom hábito. Enquanto eu falo isso, eu me lembro, por exemplo, que na época que eu era pequeno, que eu tinha ali, talvez, uns 12, 13 anos, eu escutei muito durante a minha vida a seguinte frase: olha, profissionais do auxílio da área de saúde, eles são para loucos. Talvez você já tenha escutado essa frase. E eu sempre costumo dizer que louco é quem não busca. Porque daí acredita que dá conta dos seus processos emocionais, porém não dá conta dos seus processos emocionais. Automaticamente fica somatizando ainda mais coisas dentro desses processos. Eu quero lembrar você que se você tiver alguma dúvida, algum compartilhamento, e lembrando que eu estou ainda aqui na segunda realidade para depois fazer o link lá em cima com o que eu estou falando efetivamente, que é manter Deus dentro do seu coração. E falando agora do quarto aspecto dentro da psique, dentro da alma, ou dentro do que nós chamamos de mente humana, eu quero estimular você, se você tiver alguma pergunta, ou quiser fazer algum comentário, compartilha lá comigo, que eu vou sim prestar atenção aqui em você, para te dar esse retorno, que é importante essa interação. Sabendo que você tem aí já o seu caderno, sua caneta, eu quero agora falar do quarto aspecto, que é o que nós chamamos de consequências de tudo isso que nós vimos antes. Para isso eu vou recapitular com você. Quando eu comecei a falar de psique e de mente, primeiramente eu falei da sua história de vida e da atribuição de significados que nós damos aos eventos que nós vivenciamos emocionalmente na nossa história de vida. No segundo aspecto, eu entrei para explorar com você o que nós chamamos de traumas. Nós falamos de abusos na área física, na área verbal e na área da sexualidade. Depois, no terceiro aspecto que eu conversei um pouquinho com você anteriormente, foi a respeito das feridas emocionais. E aí eu falei da rejeição e falei da autoavaliação negativa que você pode ter desenvolvido de acordo com aquilo que você recebeu de impacto ou de informação que foi direcionado para a sua vida. E agora eu quero te apresentar algumas consequências comportamentais que você pode estar vivenciando, apresentando, ou ainda mais, não estar sabendo nem lidar com isso que está acontecendo com você. Então, existem algumas consequências bem simples que nós podemos observar no dia a dia e que eu quero que você verifique se está acontecendo com você e anote aí na folha que eu pedi para você estar atento ao lado, para que você depois possa criar um bom hábito, né? Que é buscar uma ajuda em relação a isso, direcionar a sua atenção para cuidar de você, fazendo disso um hábito de poder na sua vida. O primeiro sintoma que nós temos decorrente desse processo psíquico e que muitas e muitas pessoas têm apresentado no nosso dia a dia hoje, é o sintoma que nós chamamos da insegurança. E ele é um sintoma tão generalista que é difícil encontrar hoje uma pessoa que não tenha em algum aspecto da sua vida algum tipo de insegurança. E aqui eu posso citar alguns para você, para compartilhar com você. Eu já encontrei pessoas que têm insegurança, por exemplo, de se colocar em público para falar, pessoas que têm insegurança de se colocar, de ir até o seu gestor para falar uma boa ideia que tem a respeito de melhoria no seu ambiente organizacional, pessoas que têm insegurança de compartilhar as suas emoções dentro do ambiente familiar, de falar daquilo que sente, de falar da sua realidade, daquilo que é a sua verdade emocional. Isso é uma das consequências que nós temos observado no nosso trabalho, de profundidade emocional e que tem mantido as pessoas em um cativeiro. O segundo aspecto que eu quero compartilhar com você é o que as pessoas têm divulgado ou têm dito como estresse. Eu li que tem uma pergunta ali, eu já vou falar dessa sintomatologia que é a insônia.
Mas antes disso, eu quero compartilhar ainda a respeito dessa sintomatologia chamada estresse. O estresse, sim, é um indicador de que algo emocional não está bem na sua vida, de que algo não está bem na sua psique, na sua mente ou na sua alma. E depois isso vai começar a ficar claro quando eu ligar na terceira realidade, que é a realidade espiritual, para você entender a importância e o que nós podemos fazer para resolver algumas questões do estresse. De regra, o que eu posso deixar para você é que por trás de um processo de estresse existe muita raiva contida. Então, talvez você tenha acumulado um processo de raiva de um ambiente, de uma pessoa, de várias pessoas ou de algo específico e você ainda não tenha tido a capacidade, porque ainda não criou um hábito de poder, de buscar ajuda para resolver esse processo emocional. E a partir do momento que você buscar ajuda, você tem condição de resolver e de começar a equilibrar esse estresse. O terceiro aspecto que eu vou falar foi a respeito da pergunta da Elisama, do compartilhamento. Sim, Elisama, a insônia pode ser um sintoma? Sim. A insônia é um sintoma de que algo emocionalmente não está resolvido. Então tem algo aqui na psique que ainda não foi processado, não foi digerido emocionalmente e automaticamente quando a pessoa vai dormir ou vai descansar, nós temos alguns aspectos. Pode ser que a mente dela não consiga parar e ela fica com a mente dela acelerada, pensando muitas vezes nesse desafio que ela vivenciou. Pode ser que ela ainda nem saiba o que está acontecendo, ela simplesmente tem uma ausência da presença do sono. E aí ela fica lá, rolando na cama, de um lado para o outro, e muitas vezes não consegue dormir. Mas sim, existe algo aqui que está ligado à psique, à alma, e isso também é uma sintomatologia que, claro, chega para o nosso físico, e por isso que nós não conseguimos dormir. Então, olha só, algo psíquico que chega à região do cérebro que controla o sono, e que com isso nós não temos sono. Consequentemente, a pessoa que tem um desafio, uma dificuldade de dormir, no outro dia ela tem as consequências em relação a isso, que é quando eu vou já entrar na outra sintomatologia, que a pessoa pode, por exemplo, apresentar irritabilidade. Então, pessoas que têm um alto grau de irritabilidade no seu dia a dia, isso é uma sintomatologia de que algo na psique dela ainda não está resolvido, de que esse ciclo ainda não foi resolvido. Mas calma, que eu quero te dar uma informação importante aqui, abrir um parênteses enquanto eu estou falando da irritabilidade, para te dizer o seguinte. Isso não necessariamente vem lá de trás da sua vida, lá da infância, a questão da irritabilidade, como pode vir. Mas pode ser que você não consiga resolver algo nesta semana na sua vida e automaticamente nos próximos dias você vai se sentir mais irritado. Por isso a importância de criar um bom hábito de prestar atenção no seu processo psíquico emocional. Porque às vezes não é algo que vem lá de trás, às vezes é algo pontual. Você teve um grande desafio aqui e não conseguiu resolver. E isso perdura por algumas semanas, te alterando, te deixando num grau de irritabilidade momentâneo, mas não necessariamente que é uma patologia permanente. Quando você tiver condição de monitorar isso, e eu vou ligar isso daqui a pouco à espiritualidade, da importância de ter Deus no seu coração, automaticamente daí você vai ter condição de verificar e condições de verificar e de entender o que está acontecendo com você e, principalmente, de agir com uma intervenção assertiva e precisa onde tem que ser, aonde você tem que agir. Por exemplo, vou compartilhar com você um exemplo que vem agora na minha mente. Vamos supor que, em algum momento, você apresentou uma ideia dentro do seu ambiente organizacional e essa ideia, naquele momento, não foi aceita. Mas não foi dada a devolutiva para você do porquê essa ideia não foi aceita. E naquele momento você gerou um estresse, você gerou um grau de irritabilidade momentâneo e ficou com aquilo processando na sua mente, sem saber o que estava acontecendo. Nas próximas semanas, nesse ambiente organizacional, talvez você apresente um grau um pouco maior de irritabilidade, um pouco mais de reação com uma pessoa ou com outra, sem se dar conta do que está acontecendo. Se você tiver uma perspectiva de monitoramento interno, um hábito saudável de se perceber,
pode ser que você identifique e daí você consiga fazer, então, uma intervenção saudável ou, então, criar um hábito saudável. Pode ser também que isso aconteça dentro da sua casa e, sem você perceber, você cria lá um grau de irritabilidade maior, um grau de resposta maior, um grau de reação maior e, automaticamente, isso gera mais tensão no seu ambiente pessoal. Consequentemente, você depois pode ter isso equilibrado a partir do momento em que você buscar uma ajuda. O penúltimo aspecto que eu quero te apresentar é o aspecto que nós chamamos de ansiedade. Nós sabemos que, infelizmente, existe muitas pessoas hoje sofrendo com o grau chamado de ansiedade. Eu quero dizer para você que a ansiedade é algo muito simples. Está baseado numa emoção do medo em relação à sua perspectiva futura. Então você está com medo de algo que ainda pode acontecer, mas é algo que ainda não aconteceu. Se é algo que ainda não aconteceu, você certamente está fazendo criações desnecessárias dentro da sua mente e que vão te levar a ter essa reação chamada ansiedade, onde você tem aumento de batimento cardíaco, você tem maior propensão a suar, você tem uma série de consequências fisiológicas que podem atuar, inclusive crises de ansiedade, que daí estão ligadas muitas vezes a algo mais profundo, e pode estar recorrendo a processos medicamentosos que são válidos, mas que não vão resolver o seu contexto. São válidos para te ajudar a equilibrar, mas enquanto você não criar o bom hábito de buscar profissionais de excelência para te auxiliar, automaticamente talvez você não resolva. E agora o último contexto que eu quero apresentar para você em termos de sintomatologia é o que nós chamamos de tristeza. Eu não preciso nem te falar que uma estatística alarmante hoje que nós temos é ao processo ligado da depressão. E depressão nada mais é do que um acúmulo de tristeza que nós temos, de processos psicoemocionais que nós vamos somando ao longo da vida, e de repente nós recebemos um impacto muito forte, e aí nós entramos num processo profundo de tristeza. Eu vou te dar um exemplo muito simples para você entender do que eu estou falando. Imagine comigo que você trabalha numa empresa que você ama muito trabalhar nessa empresa e, de repente, do dia para a noite, sem a menor lógica dentro da sua mente, você é convidado a se retirar desta empresa. O que vai acontecer, então? Você entrará no chamado padrão de luto, que, para a psicologia convencional, dura de 9 meses a 12 meses, ou seja, de 9 meses a 1 ano. Você tem tempo para processar isso numa boa? Eu acredito que não, né? Assim como eu. Porque no outro dia, possivelmente, você já vai estar em busca de um novo emprego para que você possa suprir as suas necessidades. Porém, mesmo que você encontre um outro emprego, talvez daqui 1 ou 2 semanas você tenha um falecimento de um outro ente, de um ente querido, e que então você entra num segundo padrão de luto. Olha só, você está vivenciando um padrão de luto que dura 9 meses, 3 semanas depois você soma outro padrão de luto, e se não consequentemente a isso, de repente você tem qualquer outro tipo de perda que emocionalmente é importante para você nas próximas 3 semanas. Então você soma 3 padrões de luto, onde a sua psique começa a entrar em processos de tristeza. Como você ainda não tem o excelente hábito de ter um profissional da área de saúde te acompanhando, como você ainda não tem um hábito de poder, de cuidar e monitorar a sua parte psíquica, de alma e mente, e eu não estou falando de técnicas, estou falando de reestruturação efetiva, profissional, automaticamente o que acontece com você? Você afunda sem que você perceba. E ao afundar sem que você perceba, você apenas vai começar a ter comportamentos onde quem está ao seu redor vai fazer a leitura de que você não está bem. Se você aceitar ajuda quando esse feedback for dado a você, você já
está numa perspectiva excelente e num excelente hábito. Mas a grande maioria, infelizmente, quando entra em processos depressivos, nem sequer se dão conta de que estão em processos depressivos. E automaticamente tem muita dificuldade de aceitar ajuda. Então isso demora um pouco mais, isso causa prejuízo para a própria pessoa, causa prejuízo psíquico, físico, emocional, para o ambiente, para o seu ambiente de trabalho e assim por diante. Então eu quero novamente dizer a você, estimular a você, que cuidar da sua saúde mental é extremamente importante e isso é um dos passos de começar a permitir que Deus faça parte do seu coração. Vou recapitular. Cuidar da sua saúde física, em todas as esferas que envolvem essa saúde física, também é o primeiro passo para começar a permitir que Deus faça parte do seu coração. Cuidar da sua saúde mental é o segundo passo para isso. Eu tenho aqui uma pergunta que eu vou ler, que estão me perguntando o seguinte. É possível, então... Deixa eu só fazer um ajuste aqui na minha tela... para que eu possa verificar. É possível, então, ou alguém me dá o retorno? Ok. É possível, então, vencer a depressão através de bons hábitos, ou será necessário uma dependência de medicação para o resto da vida? Nós temos dois aspectos lá para o pessoal da Alumiville, que está me perguntando isso. Nós temos dois aspectos aqui envolvidos nessa pergunta. O primeiro é o aspecto químico, que nós estamos falando da fisiologia. Existe, sim, a chamada depressão química, que é onde falta componentes químicos ou elementos químicos no nosso cérebro, ligados à nossa parte sanguínea, ligados às conexões dos nossos neurotransmissores e que muitas vezes necessitarão de auxílio medicamentoso, talvez para o resto da sua vida, se for comprovado que isso é químico. A pergunta que eu tenho feito para as pessoas que conversam a respeito disso comigo é: o seu médico que te acompanha pediu exames químicos para detectar isso, exames laboratoriais, desculpe, para detectar isso, ou ele foi pela percepção de experiência dele, que também é válida, mas não é comprobatória no seu caso, talvez. Por isso é importante solicitar exames. Eu vou dar um exemplo de um exame que existe e que talvez pouquíssima gente sabe. É possível medir a quantidade do neurotransmissor ou da ativação dessa neurotransmissora em relação à serotonina, por exame de sangue. Então, esse é o primeiro aspecto. Pode ser químico. Apesar de que, mesmo sendo químico, nós temos sempre orientações ligadas à área da nutrologia, isso significa da nutrição, que podem estimular o nosso organismo a recompor ou a criar esse processo químico, exemplo da própria serotonina. Nós temos vários alimentos que são estimuladores da serotonina, estimuladores para que o organismo não só faça essa ligação do neurotransmissor, estimule essa ligação, como também possa fazer a criação dos mesmos. Automaticamente, nós temos também, por exemplo, o exercício físico, que vai gerar uma sensação de bem-estar e que vai estar o tempo todo estimulando. O segundo aspecto, ainda respondendo à pergunta, o segundo aspecto é a parte psíquica da pessoa, ligado aos traumas e a sintomatologia que ela tem apresentado já ao longo da vida e que ainda não foi trabalhado. E que pode ser consciente, ou seja, pode ser que ela lembre disso, como pode ser que ela não lembre disso como um mecanismo de defesa. Eu quero compartilhar com você algo que eu tenho vivenciado na minha vida para que você entenda o que eu estou falando. Muitas pessoas que nos procuram no nosso trabalho de auxílio, elas muitas vezes chegam, inclusive, com o quadro depressivo, o estado depressivo. E se elas estão ligadas a um estado depressivo,
automaticamente nós entendemos, muitas vezes, que existe algo na vida dela, que é a primeira verificação que nós vamos fazer, até porque nós não somos da área médica, que é a primeira verificação que ela vai fazer, que nós vamos fazer em relação à sua história de vida. E aqui nós encontramos algumas coisas que têm sido até padronizadas dentro da nossa amostra, dentro dos nossos atendimentos, como, por exemplo, nós encontramos muitas vezes questões ligadas a abuso da área da sexualidade. Nós encontramos muitas vezes questões ligadas à falta de paternidade. Isso significa... Isso não significa não ter a presença física do pai, mas significa não ter a conexão emocional com o pai. Muitas vezes a falta de maternidade, que é não ter a conexão emocional com a mãe, e que isso tudo vem de traumas emocionais, onde esse fluxo pode ter sido interrompido, ou um trauma maior, como o caso de um abuso, pode ter sido gerado. Então a minha sugestão é sempre a seguinte: primeiro, procure um médico e verifique, peça exames clínicos, laboratoriais. A partir desses exames, então, direcione para profissionais que possam auxiliar. Mas olha só, profissionais que tenham a competência de trabalhar nas 3 esferas: física, psíquica e espiritual. Porque se você procura um profissional que só trabalha na área da psique, ele vai fazer o quê? Partir para você ou para a reorientação e para a reestruturação de um processo psíquico, ou então para uma medicação. Mas ele talvez não entenda a sintomatologia no seu organismo e muito menos o seu processo de espiritualidade. A sua dinâmica de conexão com Deus. Automaticamente você tem um meio do caminho só feito. Então é importante verificar sempre um trabalho aonde está ligando as 3 perspectivas. Ligando essas 3 realidades, você terá um trabalho muito mais completo, muito mais profundo e que vai te oportunizar uma conexão com a tua identidade, com aquilo que está acontecendo com você de maneira muito mais profunda. Onde você sinta, inclusive, pode se sentir, inclusive, muito mais confortável com esse trabalho, porque você vai entender a sua dinâmica sistêmica como pessoa. E isso vai te trazer muitos melhores resultados. E agora sim, eu vou convidar você para nós, então, avançarmos para o terceiro aspecto, que é aquilo que liga tudo, que é o que nós chamamos de espiritualidade, que é o que começa a ligar a sua conexão com Deus e com a importância de manter Deus dentro do seu coração, para que você mantenha uma abertura maior com a esperança na vida, para que você tenha mais possibilidades de crescimento, para que você tenha, assim, uma direção mais profunda em relação à sua identidade, para que você possa entender melhor essa complexidade que é você como ser humano, que tem a sua realidade física, que tem a sua realidade psíquica e que também tem a sua realidade espiritual. E aí eu vou trazer para você uma informação que eu quero que você anote aí nesse papel que eu te pedi para anotar lá no começo, ou aí no seu computador, que é uma informação importante, é uma nomenclatura que talvez seja nova para você, e que é o que eu tenho visto, tenho aprendido, tenho visto e tenho vivenciado na minha vida muitas vezes, que é a grande dificuldade que muitas pessoas têm apresentado hoje de acreditar ou de dar um espaço para Deus no seu coração. O que eu vou te falar daqui para frente, eu quero que você preste muita atenção, porque talvez seja isso que você esteja vivenciando na sua vida e você ainda não percebeu que é isso que está faltando ou que você está sustentando com toda a sua energia, com toda a sua força, e isso está não permitindo que você conecte o seu coração a Deus e automaticamente a sua vida tem uma fluidez muito maior dentro da sua realidade, dentro da sua vida, dentro da sua dinâmica. Então, eu quero conversar com você no primeiro aspecto, te trazendo essa nomenclatura já, que é o que nós chamamos de fortalezas. E com isso você pode pensar e perceber comigo o que é uma fortaleza. Traga aí na sua mente a imagem mental de uma fortaleza, talvez que você já tenha visto num filme, talvez que você já tenha
tenha visto numa imagem, que você tenha criado. Existe algo muito simples quando nós falamos essa palavra fortaleza. É algo que vem de força. Então é algo que nós podemos deduzir que, antigamente, quando nós víamos aqueles filmes de guerra, é algo quase que indestrutível. Mas perceba a palavra que eu usei, é quase que indestrutível. Isso significa é possível, por meio de um excelente hábito, de um hábito de poder, desconstruir essa fortaleza para que então você possa começar a conectar o seu coração a Deus e com isso ter uma vida muito mais saudável e muito mais profunda. E a primeira grande fortaleza que eu tenho estudado, identificado, que eu tenho percebido e que muitas vezes eu vivenciei isso na minha vida e até vivencio, é o que nós chamamos da fortaleza da apostasia, que é quando você perde ou passa a acreditar que não existe Deus. Automaticamente você está começando a se afastar da sua essência. Eu vou aproveitar já para começar a ligar isso para você. Olha só, se você começa a não acreditar mais que existe Deus, você pode dar uma grande abertura para que os seus traumas emocionais ganhem força dentro da sua mente e isso chegue automaticamente ao seu processo fisiológico. E aí nós temos todas as consequências que nós conversamos anteriormente em relação a isso. E eu tenho percebido algo que tem acontecido no mundo inteiro, mas principalmente dentro da realidade organizacional e dentro daquelas pessoas que buscam estruturação, que buscam performance, que buscam soluções contínuas, e talvez seja o seu caso, assim como muitas vezes já foi o meu, e eu tenho aprendido a desaprender para reaprender isso novamente. Então, quando nós falamos de uma fortaleza chamada apostasia, que é a grande fortaleza, vou relacionar de novo com você, que é aquilo que tem muita força, às vezes, muita força para sustentar algo dentro de você. Nós estamos falando, muitas vezes, de passar a não crer que existe Deus dentro da sua realidade. Isso é um grande engano que você pode criar dentro da sua mente, dentro da sua estrutura de vida, e com isso automaticamente gerar ainda mais consequências negativas e sofrimentos para a sua vida. E aí eu quero chamar a atenção para você para algo que tem sido muito divulgado, algo que inclusive eu já divulguei muitas vezes antes de ter esse conhecimento, antes de me aprofundar nesse conhecimento, e por isso eu falei muito anteriormente de técnicas que estão sendo divulgadas no dia a dia, que é o fato de você acreditar que você é muito mais do que Deus. Se você entrar nesse viés, eu posso dizer para você que você acabou de criar um espaço para jogar você numa psique que pode vir a ser doentia e automaticamente também você pode criar uma psique que vai entrar num processo de degradação. Por isso eu quero dizer para você, fique muito atento e verifique se isso não está acontecendo na sua vida. Se tiver, eu quero começar a convidar você a dar um espaço no seu coração para que Deus possa atuar. E aí eu já vou partir para a segunda grande fortaleza, que automaticamente é sustentada ou sustenta a fortaleza que nós chamamos de apostasia, que são chamadas sofismas. Sofismas nada mais são do que conceitos equivocados que você pode ter a respeito do que nós chamamos, ou a respeito do que você chama, ou a respeito do que você foi ensinado pelas suas referências, a respeito de Deus. Você pode ter uma imagem totalmente distorcida por sofismas que são conceitos e informações que foram dadas a você, que distorceram essa realidade. Por exemplo, você pode ter tido uma referência emocional que falava algo totalmente negativo a respeito da existência de Deus, e com isso você criou uma informação ou uma corrente de pensamento, que é o que se chama de sofisma, e você passou a acreditar nisso.
E quando você passou a acreditar nisso, você passou a se afastar da presença de Deus na sua vida e abriu uma oportunidade para intensificar ou para amplificar todas aquelas consequências psicossomáticas que nós falamos anteriormente, que atuam na psique e que também atuam na sua fisiologia. Então, a terceira fortaleza que eu quero apresentar para você na área da espiritualidade, que eu tenho percebido que afasta muitas pessoas da presença de Deus, é a fortaleza da racionalidade. Uma das coisas que nos diferencia da grande maioria dos outros animais é a nossa capacidade cognitiva, a capacidade que o nosso córtex tem de processar as informações cognitivamente e nos dar entendimento. Então nós temos uma capacidade absoluta de criar raciocínios complexos e muitas vezes nós criamos raciocínios complexos para nós mesmos. E quando fazemos isso, na grande maioria das vezes, nós criamos complexidades para justificar ou para interpretar a inexistência de Deus na nossa vida. E ao fazermos isso, nós nos afastamos da presença de Deus e, consequentemente, abrimos a oportunidade para entrarmos em patologias psíquicas e, consequentemente, que essas patologias, inclusive, chegam na nossa área física. Então, essa é a terceira grande fortaleza que eu apresento para você, para que você, a partir de agora, comece a prestar atenção, se você no seu dia a dia não está racionalizando informações demais, para justificar ou interpretar a não presença de Deus na sua vida. E todas essas fortalezas, a fortaleza da apostasia, que é o que muitas vezes tem te afastado da presença de Deus e passado a fazer com que você creia mais em você, esquecendo que Deus está dentro de você. A fortaleza dos sofismas, que são conceitos totalmente equivocados que você pode ter recebido. Somado a fortaleza que eu falei anteriormente da racionalidade, isso tudo gera a grande fortaleza ou a grande muralha chamada orgulho. E quando você apresenta um comportamento de orgulho, você, infelizmente, bloqueará o que Deus tem para a sua vida, porque você bloqueará a possibilidade, por exemplo, de dar o primeiro passo para fazer uma correção que você tem que fazer. Você bloqueará o passo de pedir perdão quando você tem que pedir perdão, porque você estará cheio de crenças, cheio de conceitos. Talvez, por exemplo, que se você pedir perdão, você estará sendo menos que a outra pessoa, enquanto é totalmente ao contrário. Você criará informações na sua cabeça por meio do orgulho, como a ineficiência ou a inacapacidade de corrigir aquilo que você tem que corrigir na sua vida, que talvez você tenha necessidade de corrigir, e talvez até de restituir alguma pessoa que seja necessário fazer uma restituição. Quando você conseguir romper por meio de um bom hábito, por meio de uma informação adequada, quando você conseguir romper essa fortaleza chamada orgulho, eu tenho absoluta certeza que o seu coração vai começar a se conectar com Deus. E eu não posso fazer isso por você. É só você tendo uma autopercepção, tendo uma autoavaliação de si mesmo, olhando para os seus comportamentos que você tem apresentado, fazendo uma verificação interna, é que você pode superar esse processo por meio do hábito da ação, que é colocar isso em prática. Então eu quero estimular você nesse momento, que quando você estiver dando o primeiro passo na direção de corrigir algo, na direção de restituir algo, na direção de liberar o perdão para uma pessoa, ou de perdoar uma pessoa, ou de pedir perdão a uma pessoa, você estará começando a conectar o seu coração com Deus. E para isso, sim, você terá que vencer uma grande fortaleza chamada orgulho. Por isso eu quero estimular você, a partir de hoje, a criar 2 hábitos que eu considero essenciais na sua vida e que você pode criar. O primeiro é o hábito de edificar. Então eu quero convidar você que, a partir de hoje, você pense 2, 3, 4, 5 vezes antes de falar algo para uma pessoa.
E nesses pensamentos contínuos, verifique se o que você vai dizer está edificando uma pessoa, ou se está agredindo, se está projetando, se está gerando irritabilidade, qualquer outro processo emocional. E o segundo hábito que eu quero convidar você a criar a partir de hoje, para começar a conectar o seu coração a Deus, ou mais conectado ele ficar a Deus, é o hábito de abençoar as pessoas. Comece a declarar bênção sobre a vida das pessoas, assim como declarar sobre a sua vida. Isso trará um grande benefício para a sua vida, isso melhorará ainda mais a sua existência e mudará o seu contexto, tanto familiar, quanto pessoal, quanto profissional. Por isso eu quero deixar aqui para você, que você crie esses novos hábitos, que são hábitos saudáveis e que são hábitos de poder. Ainda recapitulando rapidamente com você, lembre-se, essas três realidades estão interagindo continuamente. A realidade espiritual, que vai gerar uma oportunidade para manter saudável ou não o seu processo psíquico, que vai chegar no seu processo fisiológico, assim como do fisiológico você pode corrigir isso a partir de cima, que é a sua capacidade de manter a sua espiritualidade. Tenha em mente que as fortalezas são barreiras muito fortes que farão de tudo psiquicamente para que você não conecte o seu coração com Deus, porque se você fizer isso, você se tornará uma pessoa muito melhor. Você tornará as pessoas que estão ao seu redor muito melhor. Você tornará o seu ambiente muito melhor e mais saudável. E espiritualmente pode ser que algo lute contra isso. Por isso é importante que você, com todas as suas forças, crie esse hábito. E eu deixo esse estímulo para você, recapitulando para você os dois estímulos de hábitos que eu quero deixar a você nesta noite. O hábito de edificar, que é pensar 1, 2, 3, 4, 5 vezes naquilo que você vai falar, se isso está edificando a outra pessoa ou não, o outro ambiente ou não, esse contexto ou não, e também o hábito de abençoar as pessoas para que elas possam então se edificarem a partir de si mesmas. Lembrando que, claro, você é responsável por isso, porque eu creio que Deus está dentro do seu coração e com isso também você pode fazer a sua parte dentro deste processo. Eu vou começar agora a finalizar a minha fala para você, pedindo que Deus abençoe a sua vida, assim como eu acabei de ensinar a você, agradecendo você pela oportunidade de estar aqui, agradecendo a Metal Fleck, agradecendo a todos os parceiros que participaram desse experiência, agradecendo a minha esposa que está aqui no estúdio também me acompanhando e me permitindo estar aqui também, acompanhando, incentivando, e que Deus possa abençoar a sua vida e que a partir de hoje você possa dar um pouco mais de espaço para Deus no seu coração, crendo que a sua vida ficará e se tornará ainda melhor. Um grande abraço para você, que Deus abençoe você e nós estamos no caminho. Alô, Sócrates, esse é Sócrates. Você tá vendo aqui, né, no chat ali, o pessoal com aquela mãozinha amarela aplaudindo, o pessoal curtindo pra caramba, e não é de agora não. Desde o início da sua fala, a Bia ali, o pessoal, o David, o Davi Ferramentas, né, de Estampos, Ivani, a Bia Mira, Pedro Lucas, uma galera curtindo aí. E uma perguntinha muito rapidamente, a gente está com o tempo quase estourado, questões técnicas. Eu estava conversando com o Rogério ali fora, né, a respeito, você estava falando de sintomatologia, né? E o Rogério, a gente estava discutindo ali rapidinho e tal, e de repente veio uma dúvida. Será que essa condição que as pessoas estão se queixando de dores de cabeça constante, né? Muitas pessoas, daí vão lá na tal da Neuza, rapidinho, né? Tem alguma relação com isso, né, do que você estava falando? Essa dor de cabeça é algo que é um sintoma dessa geração, desse momento, dessa visão de mundo? Como é que você enxerga isso, Sócrates? Total, Rafa. Nós temos 3 aspectos que podem ser evidenciados. Quando a gente fala em geração atual, a gente fala, por exemplo, do poder que a tela tem de estimular uma região específica do cérebro. Com alta concentração em muito tempo focado, nós tendemos fisiologicamente, às vezes, a manifestar uma dor de cabeça. Segundo aspecto, isso pode estar
totalmente ligado a algo que a pessoa vivenciou no passado e que ela não sabe. Nós temos vários exemplos do nosso trabalho em treinamento, onde nós estamos abordando isso, e a pessoa nos traz, por exemplo, que ela tem dor de cabeça constante, às vezes até enxaqueca, e a partir desse sintoma nós chegamos num trauma, como, por exemplo, ela viu o papai e mamãe brigar, ela não tinha, como criança, uma capacidade de reação e de intervenção, e ela tensionou isso internamente a ponto disso gerar uma dor de cabeça. Toda vez que ela está no ambiente corporativo, por exemplo, que a voz aumenta ou que tem um movimento que o cérebro dela percebe algo semelhante ao que ela viu, aciona o gatilho e ela começa a ter dor de cabeça. E o terceiro aspecto é espiritual, que vai depender muito da crença da pessoa, muito do que ela acredita em relação a Deus, para ela ligar essas três coisas automaticamente. É incrível isso, né? É incrível e perceba que isso que o Sócrates está falando não é nenhum achismo, ele não leu nenhuma revistinha, não é um bate-papo de banco de praça, é ciência pura, né? É estudo, quer dizer, você fala assim, mas a dor de cabeça é uma coisa que ele falou, imaginou uma cena, vai ter essa reação, ou eu estou errado? É algo comprovado, é preto no branco, é ciência, né, Sócrates? Sim, que o pessoal fica muito assim nesse misticismo, não, esse cara aí, não, acho que não é bem assim. É ciência, Rafael, porque a partir do momento que ela... Vou pegar o segundo exemplo, né, da questão da psique. A partir do momento que o cérebro dela tem uma percepção de que algo está acontecendo externamente, ele vai mandar uma cena para ela, vai jogar ela para uma cena. Essa cena, a gente está falando da parte da neurociência, que vai mandar um estímulo-resposta para o organismo através dos neurônios. Automaticamente vai impactar, por exemplo, nessa leitura dessa cena e uma reação fisiológica como ela teve exatamente naquele dia. Ela só não percebe que naquele dia, quando criança, talvez ela ficou com dor de cabeça, porque ela nem sabia muitas vezes o que era uma dor de cabeça. Sim. E quem é que vai alertar isso para essa pessoa, Sócrates? Ela mesma. Ela consegue perceber? Ela consegue. Se você tiver a possibilidade de monitorar isso acontecendo com você, você consegue perceber. A partir daí, claro, buscar ajuda. A partir daí é necessário que ela busque um auxílio profissional para que ela possa resolver esse processo, que pode ser muito diferente da Neuza. Entendi. Que pode ser muito diferente da Neuza, que é o que a grande maioria das pessoas fazem, que é vou chamar de um vício, não um hábito, um vício, de ir lá, não, eu tomo um analgésico, sim, vai passar fisiologicamente, mas não vai resolver a questão na sua origem. Trata a consequência e não a causa, né? Exatamente. É uma pena, o papo é interessante, que nem antes também, a gente estava falando com o Jairo, a gente gostaria de sentar, são essas pessoas que dá vontade de chamar para jantar em casa e ficar conversando, porque o assunto flui de uma facilidade absurda e daquilo que ele acabou de dizer, a gente começa a olhar e fala assim, caramba, eu estou passando por isso aqui, ele está falando, isso aconteceu comigo ontem, mas lamentavelmente, só que está encerrando, queria agradecer a sua presença, né? Mais alguma dicasinha, algum contato que você queira falar? A dica é que se você tiver algo que eu falei durante todo esse período com você e compartilhei, crie o hábito saudável de buscar auxílio para você. Isso talvez seja o maior hábito que você possa criar na sua vida, de trabalhar as suas questões próprias, para que com isso você abra um pouquinho o espaço para que Deus possa chegar mais profundamente no seu coração. Maravilha, muito obrigado. Eu que Queria agradeço. agradecer a presença do Sócrates aqui, do seu Coisando Sua Base.